Olá, somos alunos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, do curso de Licenciatura em Matemática, e o nosso grupo é formado por Aline Nunes Eugênio Tomassi, Gisele Cristine de Oliveira Severiano, Justina Maria de Araújo Nascimento, Rodrigo Menezes da Silva e Wellington Alves Passos. Hoje viemos aqui apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, que é um mini-curso sobre as tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino da matemática, com uma didática inovadora para o ensino do Fundamental 2 e o ensino médio. Meu nome é Gisele, do Polo de Santana, São José dos Campos, e estou cursando o 7º semestre da licenciatura de matemática e vou apresentar para vocês a parte da introdução. O tema do nosso trabalho surgiu da observação de como a educação vem passando por transformações profundas, especialmente com o avanço das tecnologias digitais. Essas mudanças impactam diretamente na forma como ensinamos e aprendemos, e na área da matemática isso representa uma grande oportunidade de tornar as aulas mais dinâmicas, atrativas e conectadas com a realidade dos estudantes. Nos últimos anos, as tecnologias digitais da informação e comunicação, as chamadas TDICs, deixaram de ser apenas ferramentas complementares. Elas se tornaram uma necessidade dentro de uma sociedade cada vez mais conectada e inovadora. E é justamente nessa perspectiva que o nosso projeto se desenvolve. Ele tem como proposta central a utilização das TDICs no ensino da matemática, por meio de um mini-curso voltado à formação dos professores. A ideia é unir inovação didática e uso criativo de recursos digitais, de forma que os docentes possam promover aprendizagens mais significativas e contextualizadas dentro de sala de aula. O foco principal da pesquisa está nos professores do ensino fundamental 2 e do ensino médio, buscando compreender como as tecnologias podem contribuir para tornar o ensino da matemática mais interativo, mais envolvente e mais próximo do cotidiano dos alunos. Mais do que apenas inserir esses recursos tecnológicos em aula, a proposta é refletir sobre metodologias inovadoras, como o uso de jogos digitais, simulações, representações gráficas e aquele AVA que a gente tem também, o ambiente virtual de aprendizagem, que realmente desperta o interesse dos estudantes e facilita a compreensão de conceitos matemáticos. Esse trabalho também parte de uma inquietação pessoal e profissional. Sabemos que muitos alunos enxergam a matemática como uma disciplina difícil, distante da realidade, e isso acaba gerando desmotivação. Ao mesmo tempo, percebemos que muitos professores ainda encontram desafios para integrar as tecnologias de forma crítica e eficiente em suas práticas. Por isso, o objetivo do estudo foi a elaboração de um minicurso intitulado TDICs no ensino da matemática, didática inovadora para o ensino fundamental 2 e ensino médio. O objetivo é oferecer uma formação que permita ao professor vivenciar e também refletir sobre as práticas pedagógicas mediadas pela tecnologia, transformando a sala de aula em um espaço de inovação, diálogo e aprendizagem significativa. Em resumo, esse trabalho busca mostrar que, quando bem utilizadas, as TDICs podem não apenas facilitar o ensino da matemática, mas também torná-lo mais humano, criativo e também conectado ao mundo que os alunos vivem. Olá, meu nome é Wellington Alves Passos, eu sou do curso de Licenciatura em Matemática e eu sou do Polo de Vargem Grande Paulista e estou aqui para falar um pouco sobre os objetivos desse trabalho de conclusão de curso, que é a aplicação de tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino da matemática. Esse trabalho ele tem como objetivo nós levantarmos as ferramentas que melhor interagem ou as mais usadas que são as tecnologias, né, inovadoras para o uso em sala de aula. Nós pesquisamos, né, o que seria melhor para que ajudasse o professor em sala de aula, de forma com que a matemática se torne algo mais atrativo para os alunos. Geralmente, a matemática é considerada como uma matéria difícil, né? E usando essas tecnologias nós procuramos então, né, demonstrar uma forma para que o professor tenha uma ferramenta em que ele possa trabalhar e assim ter mais atenção dos alunos, ajudá-los para que eles possam compreender melhor a matemática. Nós buscamos então algumas
o que nós chamamos de TDIC, né? As tecnologias voltadas para a interação com os alunos e uma forma, então, em que eles possam usar, né, essas tecnologias, né? Nós propomos formas de avaliação nessas práticas, considerando o impacto, né, que elas têm no desempenho e na participação dos estudantes. Então, por fim, o estudo propõe estratégicas práticas para que o professor consiga incorporar, né, essas tecnologias no dia a dia escolar, tornando as aulas de matemáticas mais atrativas. É o que nós fizemos. Obrigado, até mais. Olá, meu nome é Rodrigo Menezes da Silva, eu sou do Polo de Ribeirão Preto. Nosso trabalho de conclusão de curso tem como título Mini Curso, TEDx no ensino da matemática, didática inovadora para o ensino fundamental 2 e ensino médio. Hoje eu vou explanar para vocês sobre qual é a justificativa que se dá à necessidade e realização deste trabalho. Inicialmente, a justificativa que detém o maior peso e se diz tão urgente é o fato de se repensar as práticas pedagógicas na área da matemática, ainda mais quando se fala no uso das tecnologias de informação e comunicação. Tanto que o PCN, para ensino médio, Parâmetros Curriculares Nacionais para Ensino Médio, tem como uma citação na nossa revisão bibliográfica que diz: o impacto da tecnologia, cujo instrumento mais relevante é hoje o computador, exigirá do ensino de matemática um redirecionamento sob uma perspectiva curricular que favoreça o desenvolvimento de habilidades e procedimentos com os quais o indivíduo possa se reconhecer e se orientar nesse mundo do conhecimento em constante movimento, ou seja, esse mundo globalizado de hoje em dia, né? Como que as tecnologias da informação, no caso, na figura do próprio computador, pode se tornar a aula muito mais dinâmica e abrangente e facilitar muito mais o conhecimento, né? Uma das reflexões mais abordadas em diversos textos que abarcam o tema em relação à importância do uso das TICs é provavelmente do autor Amâncio. O Amâncio praticamente é a base da nossa revisão bibliográfica, nosso referencial teórico dentro desse trabalho. O Amâncio ele não aborda necessariamente o ensino da matemática, né? O ensino da matemática, no caso, o uso das tecnologias da informação e comunicação. Ele abarca todo o ensino, né? Mas ele especifica necessariamente como que funciona o uso das tecnologias da informação e comunicação e como que essa visão, essa justificativa até, tanto para os alunos quanto para os professores. Como que os professores vão se modernizar, aprender essas novas ferramentas e como que os alunos vão receber essas informações. Inclusive, é realizado algumas citações até do próprio Jesus na formação docente e uso de tecnologias digitais de informação e comunicação nas aulas de matemática na educação básica, na qual ele estabelece o uso das tecnologias de informação e comunicação para chegar aos alunos desfavorecidos financeiramente, né? Como que isso abrange os alunos? E a justificativa do nosso trabalho é justamente sobre isso. Como esse mini curso vai dar esse entendimento para esse profissional da educação, que é o professor? Como que ele vai utilizar essa informação? Como que ele vai se relacionar com tudo isso? Inclusive, posteriormente ao próprio minicurso, qual o feedback que isso vai chegar? Qual é a relevância que isso vai chegar para nós, ok? Então, a justificativa basicamente se dá isso. A tecnologia da informação e comunicação, tanto abarcando a situação do próprio professor, como que o professor vai trabalhar isso e também como que essa informação vai chegar no aluno e como que vai melhorar esse aprendizado, como que isso vai se estabelecer de uma forma muito mais dinâmica e rápida. E a justificativa basicamente é essa, né? Os autores citados principais é o próprio Amâncio, o Jesus e o Borba, que vai trabalhar a parte de software gráfico e tal, essa situação mais para matemática, né? Ok? Obrigado, pessoal. Meu nome é Aline, eu estou cursando o 7º semestre da licenciatura de Matemática, sou do Polo de Americana
e irei apresentar agora a nossa metodologia. Este trabalho apresenta a criação e o planejamento de um mini curso chamado TEDx, no ensino de matemática, didáticas inovadora para o ensino fundamental 2 e ensino médio. A ideia central é ajudar professores a experimentar novas formas de ensinar a matemática, usando tecnologias digitais, tornando-as mais dinâmicas, criativas e próximas das realidades dos alunos. Durante o curso, os participantes vivenciam práticas que combinam teoria e prática, explorando ferramentas como o GeoGebra, Desmos, planilha do Google, além de plataformas de gamificação como o Kahoots e o Quiz. Esses recursos são usados para reforçar conceitos, resolver desafios em grupo e incentivar o aprendizado colaborativo. A proposta é que o professor reflita sobre as práticas e descubra como a tecnologia pode transformar o modo de ensinar e aprender a matemática. O curso também inclui momentos de estudo de casos reais, resolução de problemas e produção de materiais autoriais, como jogos, vídeos, planilhas e atividades interativas. Tudo voltando a estimular a criatividade e a autonomia docente. O minicurso foi estruturado em 7 encontros, totalizando 20 horas. No primeiro, discute-se o conceito da educação 5.0 e o papel da tecnologia no ensino. O segundo é voltado ao uso do GeoGebra e Desmos em atividades práticas. O terceiro explora plataformas online e gamificação, mostrando como os elementos dos jogos podem motivar os alunos. O quarto aborda a metodologia ativa, como a sala de aula invertida e aprendizados baseados em projetos. No quinto encontro, os professores produzem recursos digitais próprios, como vídeos explicativos ou podcasts. O sexto promove oficinas colaborativas, em que os participantes trocam experiências e compartilham ideias. E no sétimo e último encontro acontece a apresentação final e avaliação do minicurso, com reflexões sobre os desafios e impactos do uso das TEDx na prática docente. Ao final, os professores respondem um questionário com a ajuda a identificar mudanças em suas percepções sobre o uso de tecnologias na sala de aula. Mais do que aplicar um curso em si, o foco dessa metodologia é apresentar todo o processo de criação e estrutura do minicurso, um caminho que busca unir tecnologia, colaboração e inovação para transformar o ensino da matemática. Olá, eu sou Justina, estudante da Univesp. Estou no 7º semestre do curso Licenciatura em Matemática, no Polo Céu Rosa da China, Zona Leste de São Paulo. Apresento o resultado e as considerações finais do nosso TCC. Os resultados revelam 3 aspectos centrais. O primeiro resultado é a mudança na perspecção dos professores. Antes, eles se limitavam ao uso de slides e vídeos. Essa visão mudou. Hoje, eles exploram mais as ferramentas que deixam as aulas interativas e visuais. O segundo resultado foi o aumento da participação dos alunos. A exploração digital estimula as discussões, comparações de estratégia e um envolvimento mais espontâneo. Esse comportamento reforça a ideia de que metodologias mediadas com tecnologia podem gerar motivação. O terceiro resultado aponta as dificuldades enfrentadas, como a falta de infraestrutura, o tempo reduzido para a preparação das aulas e o principal, que é a falta de formação continuada. Esses 3 resultados mostram a ampliação da visão pedagógica, o maior engajamento e os desafios estruturais, que formam o panorama geral da experiência analisada. Como conclusão, podemos afirmar que o minicurso alcançou o seu propósito principal, que é mostrar na prática como as tecnologias podem enriquecer o ensino da matemática, quando integradas de forma intencional e pedagógica. Os professores concluíram que o minicurso os deixou mais confiante para os usos das ferramentas digitais
e mais conscientes do papel da tecnologia como um apoio à aprendizagem e que não como substituta à ação docente. A experiência reforça que as tecnologias facilitam a compreensão de conceitos abstratos e tornam as aulas mais visuais e atrativas. Favorecem também a metodologia ativa e ampliam a participação dos alunos. Ao mesmo tempo, ficou evidente que o uso efetivo das tecnologias exige planejamento didático, uma infraestrutura mínima, além da formação continuada. Ou seja, a tecnologia tem um grande potencial, mas depende do professor. E depende da condição real, que é o ambiente escolar, e para a aplicação como projeto.